Olá, bem-vindas, bem-vindos. Iniciando mais uma live sobre relacionamentos, relações afetivas, relações amorosas. E o tema que eu escolhi hoje é um tema que tem a ver com muitas queixas, muito sofrimento de pessoas que me buscam como profissional, que dizem para mim que carregam sozinhas o relacionamento, sentem que dão muito mais do que recebem, e isso gera um padrão de dificuldade, de sofrimento nas relações, e elas querem saber por que eu carrego tudo sozinha nos relacionamentos, como é que eu faço para sair desse padrão, para parar de repetir relacionamento, sair disso sem culpa. Bom, esse padrão é comum. É muito comum hoje em dia você ter mulheres que sentem que a relação não evolui, sentem que a relação muitas vezes é uma relação antiga, de muito tempo, muitas vezes são relações novas, muitas vezes são relações que se repetem, mas com a mesma dinâmica. Parece que há um desequilíbrio, parece que você se sente se esforçando para manter a relação. Se você não fizer alguma coisa, a relação não permanece. Você dá muito mais do que recebe. E isso gera um desgaste, né? Então, você pode pensar nisso, refletir, responder com sinceridade para você mesmo. Você sente que se você parar de fazer a sua parte, se você parar de se esforçar no relacionamento, será que ele vai desmoronar? Será que se você deixar de fazer o que você faz, essa relação não vai se manter? Você já percebeu isso no seu relacionamento? Se você já percebeu, eu vou te mostrar por que esse padrão acontece nas relações e mais, como fazer para sair desse padrão de relação disfuncional sem culpa, sem problemas. E se você acha esse tema interessante, primeiro clica aqui no aviãozinho, compartilha isso com 2, 3 pessoas, porque talvez tenha pessoas que você conhece, tenha amizades suas que estão passando por isso e nem conseguem explicar por que essa relação pesa tanto, porque tanta dificuldade em manter a relação, por que tem que ter tanto esforço, quando na verdade uma relação não precisa ser difícil, não precisa ser pesada, não precisa ter sofrimento. Tá? Então compartilha essa live e vamos espalhar aí essa possibilidade de acreditar que as relações podem ser leves, que elas podem ser equilibradas, harmoniosas. E tem esse padrão, ele causa muitas vezes um cansaço na relação que não é um cansaço físico, é um cansaço emocional. Você sempre está querendo resolver problema, você sempre quer melhorar, você sente que está sustentando, apoiando essa relação, fazendo tudo que está ao teu alcance, está sendo pesado, está sendo difícil e nada muda. Por mais que você faça, você tenta fazer diferente, e a situação continua a mesma coisa. E isso nem é o pior. O pior é que você sente muitas vezes que você está sozinha dentro da relação. Você se relaciona com uma pessoa, mas você sente como se estivesse sozinha nessa relação. E aí você se pergunta, começa a se perguntar, começa a trazer questões, dúvidas. Será que eu estou exigindo demais do outro? Será que eu que sou o problema? Você começa a querer achar uma solução, porque talvez você esteja errado, talvez você esteja fazendo as coisas de uma maneira errada. Mas eu vou te falar uma coisa que é muito importante. Isso não acontece porque você está fazendo algo errado. Isso não é porque você ama demais ou porque você acredita em alguma coisa. Isso é um padrão de relacionamento que você traz. Porque quando você percebe, quando você sente que você carrega o relacionamento sozinha,
Você não está amando muito. Você está repetindo uma história que nem começou com você. Mas como assim? Como assim não começou com você? Quando a gente entende os relacionamentos através da visão da psicologia, da neurociência, da sistêmica, a gente sabe que as relações que a gente vive, elas começaram muito antes de nós. Esse padrão, esse modelo de se relacionar, ele pode ser muito antigo. Ele pode estar presente na sua própria família. Talvez você já percebeu como é a relação, como foi a relação dos seus pais ou dos seus avós, ou você conhece histórias de como as mulheres se relacionavam na sua própria família, e você começa a perceber esse padrão de cuidar muito, de sustentar praticamente sozinho o relacionamento, de perceber que está dando muito mais do que está recebendo, e você faz isso por uma necessidade de ser amado, por uma necessidade de mudar a relação. Isso a gente chama também, existe um nome que se chama de lealdade. Muitas vezes você está sendo leal à história da sua família. Você está sendo leal à maneira como a sua mãe se relacionou com seu pai, a história das mulheres da sua família, a sobrecarga que as mulheres tiveram, essa herança das mulheres, muitas vezes está se repetindo em você, apesar de você estar num outro tempo, numa nova geração, numa nova era, muitas vezes você está repetindo um padrão de relacionamento. Então é importante trazer para a consciência que isso não é uma questão de estar, eu estou errado, eu estou fazendo tudo errado. Isso não se trata de julgamento, não se trata de certo e errado. O que é importante perceber é o que é saudável e o que não é saudável num relacionamento. Então não é julgamento, é observar o padrão. Se você percebe que você se relaciona de uma maneira que você não está sendo saudável, que você está carregando muito mais do que está recebendo, ou que você não consegue entrar num relacionamento porque acaba sempre repetindo o mesmo padrão, você sente que você tem que dar muito e abrir mão de muita coisa e ceder muita coisa e não recebe a contrapartida, não recebe nada em troca. Muitas vezes você está sendo fiel, leal a um padrão de relacionamento que te faz sofrer, mas que começou antes de você. É como se fosse esse padrão familiar que você percebe em você mesmo. E eu quero que você coloque aqui, você já percebeu esse padrão em você? Você já observou que nas suas relações você sempre tem que ceder, você sempre tem que dar mais do que recebe, ceder mais do que o seu parceiro, sua parceria cede, que você sempre tem que estar ajeitando alguma coisa para não ter briga ou para não ter conflito, você tem que abrir mão, você tem que fazer de conta que nada aconteceu. Coloca aqui, você já percebeu que esse padrão acontece no teu relacionamento? Coloca aqui, sim ou não. Se você já percebeu, coloca aqui. Comenta aqui. Já percebi esse padrão, sim. E vamos esperar para ver alguns comentários. Quem já percebeu esse padrão, se você já se deu conta, se você já fez alguma coisa para tentar mudar esse padrão de relacionamento. Coloca aqui nos comentários, sim, já percebi, não, nunca percebi esse padrão. Ou alguma questão que você tenha, alguma pergunta, algo que você queira entender do seu relacionamento, para eu também ir direcionando aqui a live. A live muitas vezes é um processo tão curto, né? A gente tem tanta coisa para falar, mas eu quero trazer pelo menos para percepção, para consciência, que essa lealdade, essa repetição de padrão que você está vivendo, ela tem um preço muito alto. Cansaço, mágoa, ressentimento, às vezes você sente que está se perdendo de si mesma.
esse preço é caro e não é necessário que isso exista no relacionamento. Chega um momento em que você pode estar tão cansado, tão desesperançada, que até você nem sabe mais quem você é dentro dessa relação, porque você já teve que abrir mão de tanta coisa, você já teve que ceder em tanta coisa, você está tendo sempre que fazer o movimento, sempre você que tem que fazer esse movimento. A Patrícia está dizendo que sim, já percebeu. A Thaís também já percebeu esse padrão, já percebeu esse movimento. Exatamente. Muitas vezes a gente percebe o padrão, às vezes não percebia, às vezes começa a perceber. E aí é necessário aprender ou reaprender como fazer para que a relação daí por diante possa mudar. Se essa relação pode mudar, ou se de repente não há mais como mudar essa relação. Mas é importante que você aprenda que você também tem alguma coisa a ver com isso. Porque a gente sabe que um relacionamento é entre duas pessoas. E cada um tem que ter a sua carga de responsabilidade. Cada um tem que tomar e assumir os seus 50% desse padrão, dessa relação. A Patrícia está dizendo que aprendeu a colocar limites. A Luciana já percebeu esse padrão também. Então, muitas vezes, esse é o ponto inicial. Perceber que, eu percebi que eu me relaciono de uma maneira que eu sempre sinto que eu estou dando, que eu estou fazendo, que eu estou cedendo, que eu estou abrindo mão. E mesmo assim, fazendo tudo isso, nada muda. Se eu não continuar fazendo esse padrão, se eu não continuar me comportando dessa maneira, tem briga, tem boicote, tem problemas. E como você não quer passar por problemas, você muitas vezes continua repetindo esse padrão. É importante perceber dessa live, né, desse período em que a gente está conversando, que carregar essa dinâmica, carregar a relação dessa maneira, não é saudável. E parar de carregar isso não é abandonar. Ah, mas então se eu não fizer, a relação vai ter problemas, eu vou me sentir culpado, eu estou abandonando a relação. Presta atenção, parar de carregar esse padrão é amadurecer. É maturidade relacional, não é abandono. É sair de um amor em que você está se sacrificando. E amor, relacionamento, é liberdade, não é sacrifício. Você sai do amor que te sobrecarrega por um amor em que você se respeita. Porque primeiro você precisa se respeitar. Para que haja respeito na relação, você tem que saber o que você pode dar. E quando você dá, você também tem o direito de receber. Porque relação tem que ter troca, tem que ter equilíbrio. Aqui que a Sandra está falando aqui, após um longo processo, sinto que as mulheres da família estão mudando e vivendo relacionamentos muito mais saudáveis. Que bom, né, Sandra? Quantas constelações, né? Quantos grupos, quanta coisa juntos nós temos feito aí nesse tempo. E realmente, quando você investe, né, em você, em mudar, em querer transformar o seu padrão de relacionamento, você vai ter, sim, relações mais conscientes, relações mais saudáveis. E lembra, você só vai conseguir vivenciar o que você tem dentro de você. Se você sabe se respeitar, se você sabe colocar limites, se você sabe amar de uma maneira saudável, você pode ter isso na relação. Se você vai para um relacionamento dentro de um vazio, buscando completar alguma coisa através da relação, você está levando falta para a relação. E se você está levando falta, você sempre vai ter que estar pagando por isso. Tá? Você só consegue viver o que você tem dentro de você, quem você é, o que você já aprendeu, o que você já vivenciou, o que você já curou de padrões dentro de você.
Aí, Sandra, realmente é um investimento. Você tem que investir em você. Investir na sua saúde, saúde dos seus relacionamentos. Porque uma relação saudável, ela não é e não pode ser um esforço unilateral, somente uma pessoa fazendo. Ela tem que ser uma troca equilibrada. Para quem nunca pensou dessa maneira, é o seguinte: um relacionamento é uma parceria. Estamos falando aqui de relação amorosa, afetiva, de casal, mas a gente poderia estar falando de uma relação, por exemplo, de amizade, ou uma relação de colegas de trabalho. Tem níveis, profundidades e trocas diferentes, porém elas têm que ser equilibradas. Por quê? Porque esse tipo de relação a gente chama de uma relação horizontal. As relações horizontais são relações entre pessoas equivalentes. Não iguais, não idênticas, mas equivalentes. Então, se você tem uma relação de casal, nessa relação de casal você tem o que você oferece e o que você recebe. Então, se você está numa relação, você não está numa relação para você se tornar, para ser feliz. Por que você quer numa relação? Eu quero ser feliz. Você não está numa relação para ser feliz. Se você olhar a essência do que é um relacionamento, você entra num relacionamento para ajudar o outro a ser feliz, para fazer o outro ser feliz. Ah, mas então você não está dando mais? Você falou que não é para dar mais? Porém, tem que ter a troca, a reciprocidade. Se você dá algo, o outro recebe. Mas e aí o que eu continuo? Então eu dei e o outro recebeu. Aí eu dou mais e o outro recebe mais. Eu dou mais e o outro recebe mais. Não. Eu dou algo, o outro recebe. Agora o que acontece? Agora está no momento de reciprocidade. Agora o outro dá alguma coisa e eu recebo. Então você está sempre equilibrando essa relação no nível que está crescendo. Você dá e o outro fica bem com isso. É bom receber num relacionamento. Todo mundo quer receber alguma coisa num relacionamento. Mas aí a gente não pode somente ficar dando e o outro recebendo. E nem o contrário. Somente o outro dando e eu só recebendo. O tema dessa palestra é quando você dá demais, quando você sente que dá demais. Você dá, você busca, você cede, você tenta arrumar, você tenta compensar. Você está sempre fazendo mais e não existe uma reciprocidade. Isso faz o quê? Cria um grande desnível, um grande desequilíbrio nessa relação. E quando você tem uma relação que se desequilibra na troca, porque isso chama-se equilíbrio de troca, você está trocando alguma coisa na relação. Se essa relação, essa troca ficou muito desigual, essa relação tende a se romper. E geralmente, quem rompe a relação é quem recebeu demais, não é quem dá demais. Quem recebeu muito. Por quê? Porque se sente muito devedor. Não é? Se você é uma pessoa saudável, minimamente saudável, e você começa a receber, e você não consegue compensar isso, seja no relacionamento afetivo, seja na amizade, qualquer relação, você só recebe e você não consegue compensar, você sente pesado, você sente que a troca é injusta. Se você for saudável. É óbvio que se você for uma pessoa egoísta, ou você se relacionar com uma pessoa egoísta, o egoísta vai sempre querer receber. Né? Por quê? Porque a pessoa egoísta é uma pessoa que quer para si, ela não quer trocar, ela quer muito mais receber do que dar. E se você for uma pessoa que só quer dar, você só se sente bem fazendo, carregando e suportando, você tem uma dinâmica de salvador. Então você também está descompensando a relação. Quer você queira só receber ou você só queira dar, você vai acabar gerando uma relação descompensada. Agora, claro, essa relação pode até se encaixar. Alguém só quer dar e alguém só quer receber, tudo bem. Aí está perfeito na disfunção, no desequilíbrio. Se você quer ter uma relação saudável, você precisa aprender a dar e precisa aprender a receber. Porque aí sempre essa relação vai estar equilibrada. Porque relação é parceria, é troca. Não é
O que eu tenho para receber é o que eu tenho para dar, e o outro vai fazer a mesma função. E aí um apoia o outro e ambos apoiam o relacionamento. Faz sentido isso para você? Você já tinha pensado nisso? Coloca aqui, está fazendo sentido esse tipo de relação afetiva, que ela precisa ter uma troca equilibrada? Porque aqui em cima, no começo, teve gente que falou, não, realmente, eu percebi que eu já vivi esse padrão. E esse padrão, né, de tentar segurar e ceder e abrir mão e fazer muito pela relação e receber pouco na relação. E esse tipo de relação que eu estou colocando aqui, de equilíbrio, de troca, dar e receber, faz sentido para você? Você entendeu? Faz sentido você viver uma relação deste tipo? Você gostaria de aprender a viver uma relação assim? Sim, a Patrícia está dizendo que sim, faz sentido. Bom, claro que a gente traz uma ideia, essa ideia traz um insight, traz uma reflexão, mas a gente sabe que as coisas não se resolvem, não mudam somente através do entendimento. Porque provavelmente você já fez terapia, já fez cursos, já leu livros, e muitas vezes, mesmo fazendo tudo isso, você ainda percebe-se no mesmo lugar, ou tendo evoluído muito pouquinho, porque curar não é somente entender, é reorganizar, é reconectar os seus movimentos. Olha o que a Luciana está falando aqui. Eu vejo muitas mulheres que até perderam a identidade para caber no mundo do outro. Exatamente, eu atendo diariamente. Como médico, como psicólogo, eu vejo isso também a todo momento. Pessoas que perdem a si próprias para manter uma situação que nem é saudável. Mas por que, pergunto eu, por que você se manteria numa relação em que você vai se perder de si próprio para manter uma relação? O que você ganha quando você abre mão de si e você que tem que basicamente sustentar uma relação? Será medo de ficar só? Será medo de perder o relacionamento? Será que você sente que é melhor ficar de qualquer jeito na relação do que ficar sozinho? Eu pergunto isso como uma reflexão. Porque quando a gente percebe a nossa maneira de se relacionar, a gente pode fazer algo a respeito. E quem abre mão de si para não ficar sem um relacionamento, ou aceita qualquer coisa num relacionamento, é porque não está se valorizando. É porque não está se respeitando, é porque não sabe dar um limite. É porque não quer se sentir só ou abandonada. E essa raiz, a raiz emocional disso, a raiz sistêmica disso pode ser muito antiga. É importante perceber esses padrões, é importante você, num relacionamento, saber que para você poder receber alguma coisa, você tem que saber dar. E para você poder dar alguma coisa, você tem que saber receber. Você tem que ter esse equilíbrio de troca no relacionamento. E aí a gente pode colocar uma ideia que eu acho fundamental, que é de solitude versus solidão. Se você olhar no dicionário, muitas vezes há uma confusão desses dois termos, mas eu vou colocar da seguinte maneira. Uma pessoa que aceita, uma mulher que aceita qualquer coisa para não ficar sozinha, para não se sentir abandonada, para não perder um relacionamento, então cede, abre mão, entrega, compensa, segura, sustenta sozinha. Essa pessoa já é solitária. Já é solitária. Essa pessoa tem medo de solidão. E solidão é quando você sente que sem o outro você não tem muita coisa. Isso é diferente da chamada solitude.
Solitude é: eu estou sem ninguém no momento, mas eu estou bem comigo mesmo. Eu não preciso de uma pessoa para me sentir bem. Eu já estou bem comigo. Eu quero um relacionamento, eu quero uma parceria para trocar, para poder me sentir melhor e o outro também, fazer o outro se sentir melhor. Então eu estou numa parceria porque eu tenho algo para dar, não porque eu quero receber alguma coisa. Eu já dou o suficiente para mim, mas como é bom poder trocar com outra pessoa. Como é importante isso, como é uma noção de compartilhar. Então isso é solitude. Na solitude, eu estou bem comigo mesmo, então eu estou bem. Eu sei dar para mim mesmo amor, e aí eu posso dar amor para outra pessoa, porque eu sei me repletar de amor. Eu não preciso do outro para receber algo que eu não tenho. Primeiro eu tenho para mim, eu sei me amar, eu sei me respeitar. Então eu consigo passar isso para o outro. Eu sei me amar, então eu também sei amar o outro. Se eu não tenho amor próprio, se eu não tenho autorrespeito, o que eu vou dar para o outro? A mesma coisa. A falta de amor. Então eu vou buscar que o outro preencha a minha falta. E quem que vai vir para uma relação para preencher um vazio? Alguém que tem muita coisa saudável? Também não. Então aí a gente acaba entrando numa relação pela falta e não pelo excesso. Excesso de amor pela falta, talvez. Faz sentido isso, gente? Coloca aqui nos comentários. Agora eu entendi. Eu não entendi a diferença entre solidão e solitude. Ou então, ainda quero entender um pouco mais. Fez sentido para você essa diferença, né, entre padrão do que é solitude e do que é solidão? Coloca aqui nos comentários se você já sabia isso, se você percebeu, teve esse insight agora, e o que você acha sobre isso? Comenta aqui para a gente dar uma continuidade. Porque é como eu te disse, a gente tem que ter a percepção, tem que ter o insight, tem que ter o entendimento, mas mais do que isso, a gente precisa aprender como reconectar com essa raiz, se reconectar com esse padrão de amor saudável que em algum momento se perdeu. A gente se perdeu de si próprio e aí não consegue levar isso. A gente só leva solidão para o relacionamento. E a gente precisa aprender a se reconectar com a nossa solitude, com estar bem com a gente mesmo. Faz sentido? A gente coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito disso, a respeito dessa colocação. Você teve algum insight sobre... nem fixei, esqueci de fixar o comentário. Você teve algum insight sobre solidão, solitude e como equilibrar uma troca no relacionamento? Aí Thaís está dizendo que ainda não entendeu a diferença. Então vamos lá, vou explicar de uma outra maneira. Quando você está sem ninguém, ou às vezes você está numa relação, né, que você se sente sozinho também, mas quando você está bem consigo mesma, eu estou bem, eu não preciso de outra pessoa para me dar alguma coisa, eu não preciso. Eu sei ficar bem comigo mesmo, eu gosto de estar comigo mesmo. Eu tenho prazer em estar comigo mesmo. Mas eu não estou me isolando de ninguém, é porque no momento eu não tenho um relacionamento. Mas eu estou me sentindo bem, eu gosto de ficar comigo. E eu quero ter um relacionamento para trocar, não para preencher algum vazio meu. Então quando eu estou bem comigo mesmo, e eu quero trocar algo no relacionamento, mas eu não tenho uma dependência de me relacionar com alguém para me sentir bem, isso se chama solitude. Se eu estou vazio sem um relacionamento, se eu me sinto mal, se eu preciso que alguém me dê alguma coisa na relação, eu me sinto sozinho, eu não consigo ficar comigo mesmo, eu preciso estar com alguém. Às vezes uma pessoa que acaba um relacionamento já engata em outro, porque não consegue ficar sozinho consigo mesmo. Isso é solidão. Tá? Então essa é a diferença entre solitude e solidão. A solitude é um amor adulto, é uma pessoa que está bem consigo mesmo, que ama a si própria, então ela tem algo para compartilhar.
Ok, Thaís? Fez sentido agora? Conseguiu entender? Precisa de mais alguma coisa? Coloca aqui nos comentários. A Patrícia, eu estou na minha solitude. Amanda, agora minha preocupação é me acomodar nela. Exatamente. É a gente aprender a estar bem com a gente mesmo. É tão importante, né? Se você está bem com você mesmo, você não depende de outro. Mas não é que você não quer se relacionar, que você evita se relacionar, você tem medo ou evitação de relacionamento. Não, é porque nesse momento você está só, você está sem um relacionamento. Agora, se você entra em relação atrás de relação e sempre repete o mesmo padrão nos relacionamentos, o que será que está acontecendo? Ah, não, a próxima relação vai dar certo, porque essa anterior, as outras anteriores, teve esse problema, teve problemas muito parecidos. A próxima vai dar certo. Aí você entra e acontece a mesma coisa. Como, por exemplo, né, eu sempre cito esse exemplo porque ele é muito clássico, ele é muito explicativo. Uma moça que veio me procurar, e ela comentou assim, a Thaís está dizendo sim, entendeu agora, fez sentido. Uma pessoa veio me procurar, uma moça veio me procurar, uma mulher, e ela comentou, veio para fazer terapia, né, terapia sistêmica comigo, constelar e fazer terapia. Ela comentou que ela tinha passado por 7 relacionamentos em que houve traição. Então, um após o outro, imagina, anos da vida dela, desde novinha, ela entrou em relacionamentos onde ela foi traída pelo parceiro, de diversas maneiras. E claro que ela chegou muito sofrida por conta disso, ela chegou desesperançada de ter um novo relacionamento, porque ela falou, não, provavelmente a próxima vai repetir o mesmo padrão. E ela veio sofrida, ela veio buscar respostas, ela veio para entender por que as pessoas eram assim. Por que as pessoas traíam? Então você percebe a postura dela? Ela vinha numa postura de sofrimento, como se ela não pudesse fazer nada a respeito. O problema não tinha nada a ver com ela. Eram pessoas que chegavam, ou então os homens são assim, ou então as pessoas são desse jeito. E aí eu fiz para ela uma pergunta, né? Porque muitas vezes em terapia, para que a pessoa tenha um insight poderoso, para que a pessoa consiga perceber os seus padrões, seus mecanismos, a gente tem que fazer mais perguntas do que dar respostas e observar a resposta da pessoa. Resposta não só o que ela fala, como ela se posiciona, a sua postura, seus movimentos corporais, a sua linguagem não verbal, porque isso mostra padrões muito mais do que aquilo que a pessoa fala. Pois eu fiz a seguinte pergunta para ela. Você teve 7 relacionamentos, né, em que você foi traída. É verdade, eu tive, com aquele sofrimento óbvio, né, que ela estava. Aí eu perguntei para ela assim, quem era a pessoa que estava em a única pessoa que estava em todas essas relações? E esse tipo de pergunta é uma pergunta que confunde, ela traz um certo padrão de quebra de raciocínio, de racionalidade, e a pessoa às vezes ela fica um pouco desconfortável, ela tem movimentos corporais, posturas faciais, e ela, depois de alguns instantes que eu percebi, né, assim, a gente percebe o que está se passando dentro dela, né? Ela falou assim, eu entendi o que você quer dizer. Você está querendo dizer que eu era a pessoa que estava em todas essas relações. Eu falei, e era? Ela falou, sim. Quer dizer, então, que eu sou culpada? Eu falei, não. Nada de culpa. Porque eu acho muito que quebra os padrões. Quando eu falo isso para as pessoas, eu acredito nisso. Não tem culpa e não tem desculpa. Você não é culpada pela situação, mas você também não é desculpada, porque nós não estamos falando aqui em julgar culpado, condenado, inocente. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com entender os padrões e perceber por que você vive esse padrão. Então eu falei, olha, você era a única pessoa em comum nas 7 relações. Se você vier ter uma nova relação,
da maneira como você está, você acredita que poderá ser a 8ª? Ela falou sim. E acredito. E como é que eu faço para mudar isso? Eu falei, bom, então primeiro, você percebe que você atrai esse tipo de relação. E eu não estou dizendo que você faz isso conscientemente. Óbvio que não. Você faz isso, você atrai esse tipo de parceria afetiva inconscientemente. Por que você atrai inconscientemente? Porque o padrão de traição também está em você. Você é o polo passivo e quem vem para se relacionar com você é o polo ativo. Polo passivo que é atraído, polo ativo que trai. Então isso é um padrão, uma dinâmica de traição. Percebe? E você pode usar isso com outros tipos de problemas de relacionamento. Agressividade tem o polo ativo e o polo passivo, abuso tem o polo ativo e o polo passivo, abandono tem o polo ativo e o polo passivo. Então todos os tipos de relação disfuncional acontece porque as duas pessoas trazem a mesma dinâmica, o mesmo padrão. Faz sentido isso, gente? Coloca aqui. Eu acho que esse ponto é tão importante perceber isso. Coloca aqui se você percebeu, se você entendeu isso que eu falei agora. Que a gente não está falando primeiro nem de culpa, nem de desculpa, a gente está falando de padrões inconscientes de relação. E quando você entra numa relação, seja ela de abuso, agressão, abandono, traição, seja o tipo de relação disfuncional que for, você entra ou como polo ativo ou como polo passivo, ou isso se alterna também, mas você faz parte disso. E você só pode mudar você não pode mudar o outro. Relações de dependência e codependência, todos esses tipos de relação disfuncional, você só vai conseguir mudar esse padrão, quebrar esse padrão, se você perceber o seu papel nessa relação. Enquanto você se sentir causadora ou você se sentir vítima, o que quer que aconteça na relação, se você achar que não tem nada a ver com você, não há como mudar esse padrão. Percebe? Percebe? Porque a hora que você traz essa conscientização, esse insight, é o momento de início da transformação. A Patrícia está dizendo que entendeu perfeitamente, a Luciana também entendeu. É importante, gente. Enquanto esse entendimento não é somente um entendimento da razão, é um entendimento do coração junto. Razão e coração. Eu entendi um padrão e eu senti como isso pesa, como isso é difícil, como isso é algo que traz sofrimento para mim. Fundamental esse primeiro passo. Tá? E a partir desse primeiro passo, a gente pode começar a mudar. Primeiro, perceber os padrões invisíveis, entender como você se conectou a esses padrões e como curar esses padrões. Para a partir de então, começar a viver relações saudáveis. Seja a relação em que você já está, se for possível, né, curar essa relação, se ambos quiserem curar a relação, sim, ela pode estar do jeito que for, mas se ambos quiserem curar a relação, será possível. Ou então numa nova relação que você vai iniciar, que você já entre nessa relação de uma maneira saudável. Né? Como é que eu percebo? Primeiro, trazendo esses insights. E de onde vêm esses padrões? Existem maneiras de entender, existem maneiras de chegar nesse diagnóstico. E como é que eu curo esses padrões? Sim, existe um passo a passo para fazer isso, para reorganizar os vínculos, para restaurar o equilíbrio emocional da relação. Eu trabalho com isso como médico psicólogo, principalmente como mentor. Na minha mentoria, que chama Mapa da Reconexão, um dos pilares que eu trabalho é o pilar dos relacionamentos. Porque prosperidade também passa por relações afetivas saudáveis.
se nós não sabemos nos relacionar de maneira saudável, primeiro com a gente mesmo, lembra da solitude e solidão que eu falei? A gente não vai saber se relacionar saudavelmente com o outro. E aí a gente vai carregar para a relação as nossas dificuldades, o nosso sofrimento, o nosso peso, a nossa falta. E você pode ter certeza que se você levar isso tudo para a relação, você pode até ficar nessa relação por anos, décadas, a vida inteira, como eu tenho muitas pessoas que já vêm com idade para se tratar e convivem numa relação de sofrimento. E, gente, relacionamento, na nossa vida, é uma das poucas oportunidades que a gente tem de trazer dinâmicas e movimentos de cura. O relacionamento é a primeira delas. Por quê? Como assim? Porque quando a gente aprende o que é uma relação saudável e se relacionar saudavelmente com tudo que implica um relacionamento, amizade, parceria, sexualidade, compartilhamento, troca, equilíbrio, respeito, amor, liberdade. Quando a gente consegue viver tudo isso numa relação, é uma relação que ajuda a nos transformar como pessoas. Nós mudamos e o outro muda também. Então você traz tudo que vem da sua criação, da sua família, e o outro também traz. E o que precisa ser feito com isso? Precisa se pegar o melhor daqui e o melhor daqui, o melhor dessa família, o mais saudável e o mais saudável dessa, e nessa relação melhorar ainda mais, para que se passe adiante para as novas gerações o que é uma relação saudável. Faz sentido isso, gente? Tá ficando claro? Coloca aqui nos comentários. Fez sentido o que eu trouxe até aqui? Porque a gente já está se encaminhando. Como passar rápido, né? Já estamos nos encaminhando para o final da live. Eu quero saber se está fazendo sentido para você, se você está entendendo, se está sendo proveitoso. Se você tem alguma dúvida, aproveita e coloca aqui a sua dúvida sobre relacionamento. E como eu falei, nós temos dos pilares, dos 4 pilares que eu trabalho de prosperidade na mentoria, existem 4 pilares. O pilar dos relacionamentos, que a gente está comentando hoje, o pilar da prosperidade financeira, o pilar da prosperidade da saúde emocional e da saúde física. Se você tem trabalhados, encaminhados, ninguém é perfeito, mas se você tem encaminhados esses 4 pilares, relacionamento emocional, físico e financeiro, você está caminhando para uma vida saudável. E é importante que a gente possa viver isso. Talvez você esteja percebendo que a gente falando aqui de relacionamento, eu não estou falando somente de como você se relaciona, eu estou falando de um padrão que muitas vezes afeta várias áreas da sua vida. E é importante que você perceba que você não vai conseguir, talvez, mudar isso sozinha. Você precisa de alguma coisa, alguém, alguma coisa, um método, uma terapia, algo que te ajude a fazer esse diagnóstico, entender de onde vem esse padrão, que você tem, qual é o seu padrão de relacionamento, de onde vem esse padrão de relacionamento e como transformar esse padrão de relacionamento. E por isso eu vou te fazer um convite aqui, que é uma oportunidade também para quem sentir que deve aproveitar essa oportunidade. Se você quer entender o que está travando a sua vida hoje, no pilar dos relacionamentos, ou em qualquer outro dos outros 3 pilares que eu passei aqui, se você quer entender, eu vou te dar a oportunidade de agendar uma sessão de diagnóstico gratuita com uma pessoa da minha equipe. Tá? Uma sessão diagnóstica que eu chamo sessão diagnóstica do mapa da reconexão,
E essa pessoa da minha equipe, treinada por mim, ela vai olhar para essa questão que você traz, identificar quais são os padrões que estão te travando e mostrar qual caminho será o caminho mais saudável para você trilhar, como é que eu vou poder te ajudar. Como a gente sempre tem muita demanda, eu trago pessoas da minha equipe para ajudar a fazer esse diagnóstico e encaminhar para mim, para eu ajudar na solução. Mas eu preciso te dizer uma coisa muito importante, com muita clareza, com muita seriedade. Essa sessão não é só para quem está curioso, para quem só quer ficar ouvindo conteúdo, só ficar na superficialidade. Essa sessão diagnóstica é para quem quer realmente mudar, para quem quer realmente transformar o seu padrão de relacionamento. Então, se você sentiu que essa live falou com você, falou no teu coração, clica no link da bio do meu Instagram, vai lá. Primeiro, se você não me segue, pode começar a seguir, para você sempre estar recebendo. Se você sentiu que essa live falou com o seu coração, vai lá na minha bio, assim que acabar a live, você vai lá e agenda a tua sessão diagnóstica. Porque você pode continuar como você está, é uma escolha também e está tudo certo. Se você acha que está bem assim nas suas relações ou não está se relacionando, está tudo certo, não tem problema algum. Fique do jeito que você, claro, a vida é sua, você sabe como tem que estar. Agora, se você acha que essa live te ajudou, tira um print, posta nos teus stories, pode me marcar, eu quero saber quem esteve aqui ao vivo, depois eu vou responder. Me marca, printa. Mas me conta aqui primeiro, antes da gente caminhar aqui para o encerramento, me conta aqui nos comentários qual foi o maior insight que você teve hoje com essa live. Coloca aqui. Eu vou esperar você colocar qual insight que você teve com essa live. E, gente, é uma live, né, de 50, 60 minutos, mas com certeza dá para a gente tirar, né, muitas percepções, ter muitos insights. Não, coloca aqui. Qual insight foi que você teve do que a gente conversou? Coloca em uma palavra, em uma pequena frase. O que você percebeu? O que acendeu aquela luzinha, né, aquela ideia? Fala, nossa, agora eu entendi o que eu até não tinha entendido isso ainda. Então coloca aqui nos comentários o que foi que você teve como insight. Porque a gente está se encaminhando aqui para o final da nossa live. Eu fiz já o convite para você. Se você sentiu que essa live te tocou, se você realmente quer transformar o seu relacionamento, ou a maneira em que você vai entrar numa nova relação, assim que acabar a live, vai lá na minha bio, clica lá, tem um link, esse link vai abrir um formuláriozinho simples para você poder agendar a tua sessão diagnóstica do mapa da reconexão, onde alguém da minha equipe vai falar com você, tá orientada por mim, tá treinada por mim, vai te ajudar a perceber, olhar para a sua história, perceber os padrões que estão te travando e te mostrar de que maneira que eu vou poder te ajudar a modificar a maneira como você se relaciona. De repente vai ajudar você a sair da solidão, às vezes até da solidão a dois, para a solitude e para o relacionamento saudável. E coloca aqui qual insight que você teve até o momento aqui. Patrícia, insight foi que eu não posso carregar tudo sozinha, preciso fazer ainda muitas mudanças em mim. Certo, Patrícia? Então vai lá, acabando aqui a live, vai lá na minha bio, preenche o teu formulário, alguém da minha equipe vai conversar com você, você já tem aí um aporte, uma carga, eu sei o quanto você se dedica
a ter consciência, vai lá, preenche. E alguém da minha equipe vai falar com você e a gente vai te ajudar. Você não precisa estar sozinha nesse processo. Todos nós, quando queremos evoluir, a gente precisa muitas vezes de alguém que nos dê a mão, que nos ajude, que nos oriente nesse caminho. E eu tenho praticamente 40 anos estudado e trabalhado com várias técnicas, com várias maneiras de ajudar você a transformar o modo que você se relaciona com você mesmo, com os outros, com o seu sistema maior. Ok, o Rogério chegando aí. Ok, eu acho que, bom, temos aí praticamente já 1 hora de live. Eu sempre procuro entregar muito dentro daquilo que eu trago. Então, numa live, eu vou me dedicar em tudo que uma live pode oferecer, num processo, numa terapia, numa mentoria. Com certeza, quando você está comigo numa mentoria, tem pessoas aqui que estão na minha mentoria, sabem o quanto que eu busco entregar para que você possa realmente transformar a maneira de conseguir se relacionar e ter um relacionamento mais próspero e trabalhar os pilares da prosperidade. A Luciana entrou aqui, a Luciana também faz parte da minha equipe e ela pode te auxiliar também se você tiver alguma dúvida. O Rogério acabou de sair do consultório também, colega. Bom, fica aqui o convite para você. Acabando aqui a live, nós já estamos acabando a live, você vai lá na minha bio, se você achar que essa live fez sentido, depois ela vai ficar também, vai ficar aí na minha página, você pode rever, você pode encaminhar para alguém que queira olhar para a questão dos relacionamentos, que queira sair da solitude, que queira sair da solidão e aprender a solitude, aprender a se relacionar, mudar os seus padrões de relacionamento. Compartilha, leva essa live para alguém e vai lá depois no link da minha bio, preenche lá e você vai ter uma sessão diagnóstica com alguém da minha equipe para começar a descobrir e encaminhar o modo mais saudável de se relacionar. Gente, quero agradecer pela presença de quem estava aqui, quem entrou, quem teve algum insight, quem pôde ter algum proveito. Espero que todos tenham tido algum proveito. A Luciana aí. A Luciana faz parte da mentoria. Mentoria de excelência, estou amando os desafios. Isso aí. Quem está lá dentro sabe o quanto eu procuro entregar para que você possa evoluir e conquistar os pilares da prosperidade. Gente, gratidão, obrigado pela presença. Espero que você saia dessa live com mais insights, com mais possibilidades, com uma abertura, percebendo que você pode mudar, que você pode fazer diferença na sua própria vida, que você vai poder aprender maneiras de se relacionar consigo mesmo e com os outros, com mais equilíbrio, com mais troca, com mais harmonia. Obrigado pela presença, um beijo no coração, um forte abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.